E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aproveitando hoje, um dia histórico, para a gente falar um pouquinho de um tema que é um pouco diferente, que é sobre a obra-prima do cinema brasileiro, que é Ainda Estou Aqui, né? Cinema, política e história andam juntos, mas aqui queria fazer um debate mais específico sobre por que esse filme é tão bom. Naturalmente, né, gente, esse filme é inevitável a gente falasse um pouco de política, um pouco de história, porque é um filme baseado em fatos reais, um filme que trata de um assunto muito sensível da história do Brasil, né, e um tema que ainda, infelizmente, segue sendo atual, tem uma proposta pedagógica, ainda que a gente veja o impacto da ditadura apenas sobre uma família, né. A gente pode pensar também nos desdobramentos políticos do próprio filme, dessa trajetória dele de sucesso já, né? Certamente agora já com 3 indicações ao Oscar a gente pode falar isso. Então, uma série de perspectivas que o filme abre. Mas eu separei aqui, digamos que 5 tópicos ou alguns tópicos para a gente conversar por que, na minha opinião, claro, esse filme é tão bom. E aí isso não tem exatamente a ver com o fato dele tratar de um assunto político relevante, porque há vários filmes que falam de ditadura, que falam de outros assuntos e não são tão bons só por isso, né? Então vou entrar em alguns outros aspectos que eu acho que vale a pena a gente explorar. Bom, o primeiro ponto tem a ver com o que eu estava falando antes, né? Que é basicamente a gente pensar na trama, né? Qual que é a proposta do filme, qual que é o elemento central ali dessa história. E claro, um desaparecimento, né, um sequestro feito pelo Estado, isso é uma história que funciona em qualquer contexto, né, mexe com as pessoas, pessoas sensatas, em qualquer contexto que for narrada essa história. Mas aqui tem um cuidado específico que é bem legal da gente pensar, que é a construção do personagem que vai desaparecer. Né? Então a gente não só vê o personagem desaparecendo, algo assim, mas a gente conhece esse personagem antes dele desaparecer. E essa construção do personagem do Rubens Paiva, feita, né, pelo Selton Mello, ela é muito, muito interessante, porque a gente se sensibiliza antes de acontecer qualquer coisa, né? A gente já está muito envolvido com aquele pai, né? Que é um paizão, que brinca, que, enfim, muito amoroso. A gente se envolve com o marido, enfim. Então, esse personagem ele cativa mesmo a gente. Aí a gente pode até pensar que é um personagem pouco complexo, né? A construção dele não é para ser uma pessoa que tem. A gente não conhece os defeitos do Rubens Paiva, né? A gente não sabe muita coisa dele. A gente vê um fragmento, mas que é o primeiro ato do filme, uma parte importante ali do filme. E esse primeiro ato que a gente vê é uma pessoa extremamente cativante, né? De modo que a hora que ele for sair, a gente vai sentir falta. E pior ainda, porque a construção desse personagem já é no ambiente familiar. E é também muito no ambiente da casa. E depois, então, a gente vai ver essa família e essa casa sem aquele cara. Né? Então, a gente vai sentir muito o que é esse vazio do desaparecimento, do sequestro. Né? Então, ok que é uma ideia inicial que funciona de forma, digamos que universal, todo mundo se sensibiliza com isso, mas a forma como isso é construído, é contado, é muito bem feito, por isso que funciona tão bem. Daí também nessa construção, entrando aqui num segundo tópico, é legal a gente pensar que todo momento em que nós estamos conhecendo o Rubens, na verdade conhecendo a família, Paiva, né, há muita luz, né, cores muito quentes, muito vibrantes, muito sol, verão, né? Assim, então isso marca muito essa apresentação do Rubens, da família, enfim. E quando o Rubens vai ser levado, né? E essa cena para mim é muito marcante porque ela é do trailer também, ela é muito vista por aí, né? É marcante que quando a polícia chega, né, esses militares chegam na casa, a primeira coisa que eles fazem é fechar as cortinas, né? Então isso é um sinal de que algo ilegal vai acontecer, né? Uma coisa de submundo, de escuridão, mas é também um contraste, né? Quer dizer, aquela euforia, aquele quente, aquela coisa que a gente tinha, isso agora vai sumir, né? E tem uma hora que a filha entra na casa, quando a casa já está escura, que esse contraste é ainda mais bonito, porque lá fora tem luz, mas aqui dentro agora isso vai, né, entrar numa fase como se fosse até um luto, se a gente quiser pensar assim. E aí, já pensando também num terceiro ponto, né, que são pistas que o filme nos dá, que também, de novo, é uma escolha, né, uma escolha de direção, não necessariamente precisaria ser assim. Mas o filme, antes do desaparecimento, antes da ditadura impactar a gente, ele já vai dando dicas. Então ele mostra, para quem se lembra, aí na primeira cena, a Eunice boiando, né? A Eunice, digamos, vamos dizer assim, num momento de paz. E a paz dela, a luz dela, do sol, do céu ali muito azul, é interrompida, é atravessada por um helicóptero da polícia. Né? Se eu não me engano, ela para de boiar. Então,
é a primeira cena, a gente nem sabe ainda, né? Quem não leu nada antes nem sabe o que vai acontecer, mas já é uma pista. Depois, de novo, aparece um tanque na própria praia ali, né? Aquele clima de festa, de verão e tudo, mas aí aparece um tanque militar na rua, bem perto da orla. Depois, aí já é uma pista bem mais forte, né? Que é quando a filha do Rubens, né? Os jovens lá passam pelo túnel e levam uma batida policial, né? Então ali já é um túnel, né? Já é um lugar todo fechado também, que vai ser uma coisa rápida, mas funciona pra gente como uma pista do que vai vir depois. E outros elementos também, né, que funcionam para a gente entender no contexto, a gente, principalmente quem não é um conhecedor da história do Brasil, né, entendendo aquela conversa entre os amigos, um amigo indo para a Inglaterra, manda a filha que está estudando, né, ciências sociais, manda ela para fora um pouco, alguns amigos discutindo se é o caso de ir para fora. Então, tudo isso vai também criando uma tensão, uma atmosfera que prepara a gente para o que vai acontecer. Né? Isso é uma escolha, eu acho que também funciona muito bem. Entrando agora num quarto ponto, mas que é um pouquinho diferente, mas eu gosto muito, que é pensar um pouco uma evolução tanto das tecnologias, né, dos produtos de cada época ali, uma reconstrução dos anos 70, como dos hábitos daquela época e depois à medida em que o tempo passa. Isso é esperado, né, gente? Assim, qualquer filme histórico é esperado que ele não vai ser anacrônico, então ele vai respeitar as características daquele tempo, mas não é sempre que isso acontece. Muito comum, infelizmente, né, filmes ou serem anacrônicos ou serem protocolares na forma como reconstroem o passado, assim, de forma muito objetiva, só para mostrar que está em outra época. E aqui eu vejo algumas sutilezas, algumas coisas que me chamam muita atenção. Por exemplo, a gente vai ver o vinil. Né? O vinil, num dado momento do filme, vai ser muito importante. E ele vai aparecer, a gente pode primeiro pensar como uma tecnologia da época, né, anos 70, enfim, mas a gente também vai ver como é que as pessoas se relacionavam com o vinil, com a arte, com a música. Né? Então, não é só o objeto, mas é todo um contexto, e ali, claro, a gente sendo apresentado à família, então a gente está conhecendo aquela família, a relação dela com o vinil e tal, que não é uma coisa só daquela família. Né? É uma coisa daquela época. Uma forma de sociabilidade, de ouvir música junto, de dançar, né? Assim, no caso ali, na sala da casa deles. Né? Então, isso é muito bonito, isso é bem reconstruído. O VHS, né? Tanto eles filmando, que é uma coisa que para a época era bem cara, era pouca gente que tinha mesmo, mas assistindo, né, VHS, a gravação da filha que manda da Inglaterra, e aí, de novo, as pessoas em torno, né, de uma televisão, de um projetor, vendo um vídeo, um filme, né? E que quando termina, o filho mais novo fala, põe de novo, repete, né? Esse é um hábito que a gente se perdeu um pouco, né? Hoje em dia, além de ter que ser tudo rápido, é tudo individual, é tudo já vi, né? Passa para o próximo. E esse é um modo de viver, de relacionar com a tecnologia que mudou drasticamente, mas que o filme capta. Né? Ele mostra isso pra gente. E também mostra a evolução disso. Mais pra frente, uma das filhas, acho que já nos anos 90, vai estar com um Discman, né? E aí a gente vai vendo. Depois tem uma cena que a Eunice vê um filme sozinha, né? Vê acho que é esse próprio VHS, um VHS da família, ela já vê sozinha. No final, a televisão tá falando pra ninguém, basicamente, né? Então, existe uma trajetória dessa tecnologia e dessa relação das pessoas, da família com a tecnologia, que eu acho muito interessante. Fora outras coisas bem pontuais, né? Por exemplo, o lance do telefone fixo, que tem uma extensão e que você tem que pegar primeiro lá na extensão para depois desligar o telefone que você atendeu. Quem não viveu essa época não deve ter entendido nada disso, mas é uma sutileza, não faz diferença para a história, mas é uma sutileza que quem viveu sente, né? Lembra, sente até saudade disso. O uso de Coca-Cola como bronzeador, né? Como protetor solar, na verdade, né? Uma espécie de protetor solar. Uma outra sutileza, a roupa que sai de moda. A Eunice com um casaco que ela usou no casamento, sei lá, na lua de mel, e aí a filha tem interesse naquele casaco. Esse é uma questão de hábito, de família, né, de geração, que o filme coloca ali como uma coisa tão bonita, mas tão pontual também. Então, não são grandes temas em torno disso, mas é uma sutileza que funciona e, a meu ver, ajuda a gente a criar um sentimento também de saudosismo, porque a gente tem saudade daquela pessoa que foi embora, o Rubens, né, que a gente se identificou com ele, mas a gente tem saudade daquela casa, a gente tem saudade daquele modo de vida, a gente tem saudade de um tanto de coisa que está para além do Rubens. Então, o Rubens, mesmo se não tivesse sido sequestrado, várias das coisas iam se alterar. Mas
aquela construção é tão forte que dá na gente uma saudade de coisa que a gente viveu na nossa vida pessoal, ou de coisa que a gente nem viveu, mas que a gente gostaria de ter vivido. Então desperta uma série de sentimentos no espectador por meio desse rigor mesmo, né? Com essa construção dos tempos históricos, das relações das pessoas com a tecnologia, enfim. Por último, elenco e trilha, né? Coloquei aqui como um último tópico, que aí esse é fácil dizer, né? A gente está vendo a Fernanda Torres sendo premiada, sendo indicada, é uma excelente atriz, um papel que permitiu a ela mostrar todo um talento mesmo. Mas não só ela, né? Como eu disse antes, o Selton Mello constrói também muito bem o personagem do Rubens. É um personagem que desperta em a gente afeto de vários outros personagens que ele já viveu, né? O ator de cinema tem muito isso, então quando ele some é um pouco o Selton Mello que está sumindo também, né? Que não vai aparecer mais na tela. E a Fernanda Torres, quando fica velha, né? Enfim, a Eunice, quando fica velha e entra a Fernanda Montenegro, aí não precisa nem dizer, né? Todo o peso que isso tem. Enfim, acho que não precisava de Eunice, né? A Fernanda Montenegro também já carrega consigo uma série de personagens. Então, para ficar só nesse trio, embora tenha atores mirins também muito bons e tal, mas tudo isso dá muita força, né? Dá muito peso para o filme. E a trilha acompanha também essa narrativa, né? Então a gente revive músicas dos anos 70, uma fase muito rica da música brasileira, evolui um pouco também, quando vai indo para os anos 90, a gente vai vendo um pouco como é que essa música se transformou, mas isso também encaixa muito bem e coroa, né? Essa obra-prima aí do cinema brasileiro, que eu, particularmente, gente, eu não sei vocês, mas eu me emocionei demais vendo esse filme, daí também um pouco dessas reflexões, né? Do que aconteceu, o que esse filme trouxe, assim, de tão sensível. Acho que é legal a gente pensar sobre isso. Ainda vejo uma série de outras coisas interessantes, né? A personagem da Zezé, que é a empregada doméstica, eu acho interessante. Eu sei que tem muita crítica a isso, né? Tem uma discussão do filme ser muito de classe média, classe alta até, mas é isso que o filme está mostrando, né? É uma classe alta mesmo, era alguém que fazia parte até de uma elite política brasileira, então é isso, o foco do filme é esse. Mas ele não deixa de mostrar a Zezé não deixa de fazer um ou outro comentário que para quem, né, para bom entendedor, funciona. A gente vê que ela, apesar de tudo, parecer ser da família, quando o Marcelo pega um cachorro, ela fala, vai sobrar para mim, né? Quando os meninos fazem alguma coisa errada, ela fala, vai sobrar para mim. Quando o bicho pega, ela é que é tirada, né? Ela perde o emprego e ninguém sabe mais o que aconteceu com ela. Se a gente quiser pensar um pouco sobre a construção desses personagens, revela coisas também, né? Talvez coisas nem tão admiráveis, enfim, questões dessa família ali que o filme só deixa assim muito pontualmente. Eu acho interessante a Eunice só saber fazer um soufflé, né? A única receita que a gente vê ela fazendo é um soufflé, ou seja, ela não cozinha, quem cozinha é a Zezé, é a empregada. A própria questão de gênero, acho que dá para pensar um pouco sobre ela, se quiser, né? A gente pode pensar se Rubens agiu tão bem assim com Eunice, né? Não deixando ela saber das coisas que estavam acontecendo, não deixando ela preparada nem do ponto de vista financeiro para lidar com qualquer coisa diferente que acontecesse. Então há uma série de questões que a gente pode fazer a partir do filme, mas que tem que ficar num subtexto, porque a mensagem geral é para a gente falar da injustiça que está acontecendo com o Rubens, né? Se a gente começa a transformar a família em vilã, o próprio Rubens num vilão, a mensagem como um todo vai se perder. Então eu acho que o filme consegue fazer isso muito bem. Ele sabe qual que é o foco dele, ele consegue dar algumas pinceladas, jogar algumas subtramas, algumas questõezinhas assim, mas sem perder o foco, que é, né, a história principal de Rubens e da família e de Eunice, enfim. Bom, gente, é isso. Como eu disse, emocionei demais vendo esse filme. Mexeu muito comigo, vi uma vez, vi duas vezes, devo ver a terceira ainda. Quero saber o que vocês acharam, me contem aqui. Estão na torcida pelos Oscars, né? Vamos ver se vem pelo menos um, seria incrível. Acho que o cinema brasileiro não depende disso, né? O cinema brasileiro é muito bom, então a gente tem que conhecer, falar, divulgar o cinema brasileiro independente de Oscar. Mas o Oscar pode ajudar, né? É fato isso. A própria indicação acho que já pode ajudar muito. O cinema brasileiro sofre muito com a ausência de recursos, com a dificuldade de distribuição. E quem sabe, né, a partir de Ainda Estou Aqui, a gente possa ter uma projeção maior dos bons filmes feitos no Brasil. Como disse, era um vídeo diferente, mas nem tão diferente assim, né? Cinema, política, história, enfim, são coisas que eu gosto e que estão totalmente conectadas. É isso. Contem aí o que vocês acharam disso tudo, se tem outras leituras, outras interpretações para a gente seguir dialogando. Quem sabe depois eu faço algum outro vídeo explorando outros aspectos desse filme que eu acho que podem ser explorados ainda. Um abraço e bons estudos.